Meu muito boa noite a todos. Mais uma live da gente, mais um De Frente com Gabi Barreta DV. E essa noite é com um convidado especial, Matheus Costa Ribeiro. Ele que é o primeiro advogado mais novo do Brasil. Se formou com 18 anos, aos 14 anos, iniciou a faculdade na UNB e concluiu a graduação com 4 anos e já defendeu sua tese no STF. Meu muito obrigada pelo aceite, Mateuzinho. Obrigado. Que maravilha e que honra. Hoje é meu aniversário também, Pois comemorando aí. E hoje a gente está no Vinilei com o parceiro Gran Cru aqui de Brasília. E fica à vontade para dar... Obrigado. Queria, antes até de começar as perguntas, agradecer pelo convite, pelo espaço de poder estar aqui falando com você, com seus seguidores. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigada a todos que estão online. Ricardo, coisa boa. Isso aí, gente. A primeira pergunta é: filho e sobrinho de advogados, o seu contato com a advocacia sempre foi direto. Os primeiros passos rumo à advocacia foram dados ainda antes do vestibular, aos 10 anos de idade. Na tentativa de escapar de um castigo, impetrou um habeas corpus para poder assistir ao jogo do Corinthians. Me explica como surgiu esse interesse pela advocacia, se desde o início você já tinha essa aproximação com os pais advogados, familiares advogados, e como surgiu esse case de sucesso aí a nível nacional. Mas isso é até interessante porque eu acho que foi uma habilidade sobretudo do meu pai, de mostrar as flores da profissão dele. Então mostrar sempre a parte boa de ser advogado. Então ele me levava para a sustentação oral dele no tribunal, e eu ia para o escritório dele no dia dos pais. E então ele já foi me inserindo nesse contexto de advocacia. E aí, então quando eu tinha 10 anos, surgiu essa possibilidade de... Na verdade, eu recebi um castigo, que eu tinha brigado com a minha irmã. E aí minha mãe pôs esse castigo e me impediu de sair do meu quarto. E o remédio constitucional, quando você tem a sua liberdade restrita, é o habeas corpus. E aí foi quando eu tive a ideia, na verdade, por sugestão do meu irmão, de impetrar esse habeas corpus e quando eu tinha 10 anos, para poder sair do meu quarto e ir até a sala de TV, porque era o dia do jogo do Corinthians contra o Internacional na final da Copa do Brasil. Nossa. Então, tem esse contexto já de inserção no mundo da advocacia. Sim. E aí, então, desde pequeno eu já tinha contato com esse instituto, com esse mundo do direito, né? Eu acho que isso foi importante para eu chegar tão cedo como advogado. E o mais interessante, estudando a sua história de vida, que cada entrevista que eu faço, eu tenho esse entusiasmo, esse cuidado de estudar um pouco a história de vida da outra pessoa e também me inspirar. Eu vi uma expressão do seu pai interessantíssima. A genialidade, ela é construída desde a infância. Porque para muitos de nós, a gente pensa, poxa, esse menino é um gênio, é inalcançável, só ele nasceu com esse dom. E o seu pai, a sua família, lhe estimula outras pessoas a acreditar que esse dom, ele pode ser desenvolvido no decorrer. Como é que você enxerga essa genialidade construída? Eu acho que, inclusive, essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu gosto sempre de esclarecer que, na verdade, ter conseguido entrar na faculdade tão cedo não é fruto de eu ser superdotado, não sou. Não tenho QI acima da média, mas isso deve muito mais a você ter um mindset certo de saber onde você quer chegar, entende? Então, desde que eu era pequeno, como eu expliquei, eu já estava no mundo do direito e já queria ser advogado. Então, eu tive essa determinação logo bem cedo. E aí, por isso, sim, quando surgiu o vestibular, eu quis fazer, passei e aí entrei. Mas esse sucesso precoce não tem nada a ver com genialidade. Meu pai gosta muito de falar isso, porque genialidade, aliás, não é uma coisa genética, é mais uma coisa de você ter disciplina e saber o que você quer. Eu acho que essa é efetivamente a parte mais decisiva. E o bom é que a família toda. A irmã já vai se formar, o irmão já terminou com doutorado com 27 anos. É inspiração, né? A família inspira a ele persistir nesse sonho. E sempre quis advogar ou pensava em carreiras públicas? Quem me conhece sabe que no decorrer da minha vida fiquei em cima do muro por algumas situações, porque eu só tive experiência na época da faculdade em órgão público. Então, aquele mindset de carreira pública Sim. ou de advocacia. E quais as experiências na época dos estágios obrigatórios da faculdade você teve? Sempre foi na advocacia?
Sua excelente pergunta. Eu não fiz estágio na faculdade, a não ser no escritório. E eu nunca tive vontade de ir para fazer concurso, na verdade. Nunca, porque eu sempre via o concurso como um teto muito grande, que te limitava, e limitava a sua vida. E eu não queria isso para mim. Por isso eu optei já desde bem cedo pela advocacia, e eu via meu futuro na advocacia. Excelente. E quando foi desafiado a ler 50 livros em um ano, leu 86. A sua história fala que uma professora, no decorrer do semestre, disse: desafio a todos os alunos a ler 50 livros. E você chegou em casa muito preocupado e desabafou com a sua mãe. A sua mãe fez um planejamento com você. Exatamente. E ao invés de você ler somente os 50 livros, você leu 86 em um ano. Quando enfrentou essa barreira para ingressar na faculdade, quando recorreu à justiça, que com 14 anos ele ingressou na UNB, e quando viu o tempo de duração do curso, decidiu que demoraria menos, uma faculdade de 5 anos e meio, ele terminou em 4. E como lidou com as metas, com as frustrações na carreira? Porque o engraçado é que desde a meta de leitura de livros, você conseguia bater estratosfericamente do limite estipulado. E foi assim ao ingressar na faculdade, né? E foi assim com a duração do curso. Então, o sucesso, ele deixa rastros, e desde o início os seus rastros já eram bem explícitos. Como se desafiou, como enxerga essas frustrações, essas metas exorbitantes? Bom, obrigado por falar que você é estratosférico, obrigado. Mas eu acho que eu sempre fui muito competitiva, assim, então quando eu recebi uma meta... Essa competição era interna? Não, era totalmente interna? Isso. Era, por exemplo, era de você, quando o professor te desafiava a ler 50 livros, de eu ter aquele momento inicial de dúvida, total, aliás, de pensar... Legal. De pensar, 50 livros eu não consigo ler. E aí, ao mesmo tempo, com a motivação dos meus pais, aquele incentivo, eu não consigo ler. E aí, um passo atrás do outro, você conseguia atingir... Muito mais. 86 que é quase o dobro, né? Mas eu acho que essas metas, aí, frustrações, elas aconteceram em todo tempo. As pessoas veem muito mais aquela história, das pingas que eu tomo e dos tomos que eu levo, né? Verdade. Eu gosto tem uma história de sucesso de um cara, de um advogado, que falava assim: a causa X eu perdi, a causa Y eu perdi, a causa outra eu perdi todas essas causas, mas todo mundo só lembra das que eu ganhei. Então esses caminhos de sucesso da leitura, da faculdade, da OAB, na verdade o caminho da vitória, ele é construído com muita frustração, né? E aí quando você vai ganhando força e estabilidade para vencer, para passar numa prova, para conquistar o melhor cliente, para não tremer quando vai sentar no Supremo, etc. Esse tipo de coisa. Para formalizar ainda melhor isso, observa que o jogo é interno, observa que não existe a competição de fulano e de cicrano para ser melhor. É você com você mesmo, você que estipula suas metas, você que se acha capaz ou não de realizar. Então, quanto vocês, espectadores, estão dispostos a lutar, a jogar o jogo interno com qualidade, bater suas metas internas? É esse o questionamento que eu e Matheus estamos deixando com essa minha pergunta. Agora me explica um pouco sobre a tese que defendeu no STF, a sua estreia na tribuna, e ainda recebeu diversos elogios. Já deu entrevista para a Globo, ele viralizou com essa tese que ele defendeu no STF. Foi até um caso estranho, porque eu fiquei sabendo com pouca antecedência que eu ia sustentar, então eu tive que me preparar assim, na ansiedade do momento. Mas teve uma repercussão maravilhosa e eu fiquei nervoso na hora de falar, no começo, mas eu acho que isso não ficou claro, né? Eu consegui disfarçar bem a minha nervosismo. Então eu fiquei feliz demais dos elogios. Isso foi o modo prova para mim foi a melhor parte. Eu estava ali sentado esperando o resultado e os ministros votando, e aí eles aproveitavam para dar um elogio. Fiquei muito feliz. Foi melhor do que qualquer sonho. E o bom é que ele lidar muito bem com as pressões. Você falou que teve pouco tempo para fazer essa sustentação oral no STF. Verdade. E para entrar na UNB,
você teve que fazer 52 provas em 24 horas. Conta um pouquinho sobre essa experiência. É porque a UNB, quando você passa no vestibular, para fazer a matrícula na faculdade, eles exigem que você tenha o seu diploma de ensino médio. No caso, eu passei, eu estava no 9º ano. Eu não tinha nem começado o ensino médio. E a matrícula acabava na sexta, eu recebi a notícia na terça. Então eu tive que correr para o supletivo para terminar toda a escola antes da matrícula acabar. E aí, por isso, quando eu cheguei no supletivo, eu tinha que fazer do 9º ano até o 3º, que são 4 anos da escola, né? Tudo em 24 horas. E essa foi a pior parte, aliás, de todas, porque eu tive que ficar assim, um dia inteiro só fazendo prova e só fazendo prova atrás da outra. Muitas matérias que eu não conhecia. Essa foi a parte mais desafiadora, com certeza. Excelente. E como enxerga o futuro da nossa advocacia? Agora que todo mundo fala muito da Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, como trazer isso para dentro da advocacia? O que você entende sobre empreendedorismo jurídico? Como se manter no mercado super competitivo? Fala um pouquinho para a gente. Aliás, eu acho que o mercado da advocacia ele é um mercado ultra saturado, né? É ultra competitivo. No Brasil, o que os advogados... E ainda querem agora acabar com o exame da OAB, e se fizerem isso, aí vai triplicar o nível de saturação. Né? E aí, então, assim... E a qualidade? Sem OAB. Claro, exatamente. E aí a qualidade diminui. Mas eu acho que se eu tivesse que... Eu não tô, acho, numa posição de dar dicas, mas eu acho que a forma como eu vejo a situação é você ter algo que é único, entendeu? Então você é o melhor em tal área. Você é o mais jovem. Não, o mais jovem não é tão importante, na verdade. Mas você é uma pessoa ultra competente na área X. Eu acho que quando você define o seu valor, o mercado valoriza isso, entende? Você vai ser valorizado. Mas eu acho que o mais importante é ser único. E, sobretudo, no mercado ultra competitivo como o da advocacia, né? O que mais tem no Brasil é advogado, né? Então, você tem que ser um advogado individualizado. O cliente pensa em você quando ele quer resolver o problema, porque ele sabe que o Matheus tem uma habilidade X que só ele tem, ele é o melhor nisso. E a Gabi é melhor em outra coisa, entendeu? Eu acho que saber o seu nicho é o caminho. Então, sempre buscar uma especialidade, ser o melhor naquilo, né? Sim. Interessante. E acredita que a classe jurídica, ela está preparada para o que virá nos próximos anos? É como se preparar para a futura geração na era de advogado de camiseta. Érico Fontinelli sempre prega. É como desenvolver habilidades para se aproximar um pouco mais do cliente, que é tudo muito rápido, muito prático. Hoje o cliente quer resultado. O mundo dos maiores resultados efetivos. Como você enxerga que a nossa classe está preparada ou não para o presente, já presente e futuro da nossa geração? Na verdade, para ser bem sincero, eu acho que o mundo da advocacia como um todo vai tomar uma invertida interessante nos próximos anos. Assim. Eu vejo pelo menos muitos escritórios, eu trabalhei muitos, em 2 pelo menos, que são muito tradicionais, que ainda lidam muito com a história do papel, do recebimento burocrático, e que aprenderam a navegar naquelas ondas. Mas as ondas estão mudando. Quando as ondas mudarem, os navios que navegam nas atuais, se não se adaptarem, vão afundar. Eu acho que quando você pensa em novas tecnologias, em um poder judiciário cada vez mais informatizado, em uma justiça em que o advogado cada vez tem menos espaço para falar, em um mercado em que, para a captação de clientes, você tem aqui em Brasília, a cada 80 habitantes tem um advogado. Isso é uma coisa assim, é o ente da federação com o maior número de advogados. Então, você percebe que as ondas estão mudando. Se você não se adaptar a isso, você vai afundar, entende? Eu acho que a classe da advocacia como um todo, por exemplo, a mecanização da nossa profissão, isso é uma coisa que não é uma realidade ainda, mas vai ser daqui a 10 anos. Daqui a pouco tempo, as pessoas vão ser escritas por computador. As inteligências artificiais já conseguem decidir e escrever um acordo, por exemplo. Por que elas não vão conseguir escrever uma petição inicial, um recurso? Muito melhor do que a gente. Então, se quem não se preparar para essa realidade, não estará preparado para as novas ondas que vão chegar. Eu tenho essa percepção, pelo menos. Excelente. E como enxergar as novas tecnologias jurídicas como blockchain, inteligência artificial no âmbito da advocacia? Você já deu uma pincelada, quer fazer mais alguma consideração? Eu acho que, por exemplo, no caso do blockchain, você tem partes inteiras do direito, por exemplo, o direito cartorário, que já funciona em alguns países, como a Eslovênia, só através de blockchain, que é um mecanismo seguro e ultra confiável, e não existirem cartórios, né? Cartórios que gastam muito dinheiro,
custa uma fortuna e que o blockchain resolve de uma maneira muito mais barata. E no ponto da inteligência artificial, especificamente, né? Exatamente, no ponto da inteligência artificial, aí o resultado ele é desastroso para quem não se preparar e ele é muito promissor para quem se preparar. Que eu acho que o próprio Vitor, né, você teve contato com o Vitor, ele é um sistema de inteligência artificial que separa as decisões do Supremo Tribunal Federal e que faz uma análise muito melhor do que a de qualquer advogado. Porque o nosso cérebro é limitado, mas o computador não. Então essas novas tecnologias vão, acho que, refundar a advocacia como um todo. Então, e tem muita coisa promissora por vir ainda. Excelente. Considera positiva essa nova era do marketing jurídico através de lives como a nossa, webinários, IGTV, o verdadeiro empreendedor digital. Eu bato muito da tecla sair dos bloggers jurídicos focados em comentários, seguidores, essa era de que traz bastante conteúdo jurídico. Uma era que faz o operador do direito, seja estudante de direito, seja estagiário, seja um advogado, seja um servidor público, a efetivamente sair da sua zona de conforto e produzir conteúdos de qualidade. E esses conteúdos de qualidade trazendo uma solução para o que a gente já vive, de problemas jurídicos no nosso país. Considera positivo e como enxerga esse futuro do marketing jurídico? Eu considero positivo. E eu acho que tudo isso se trabalha para democratizar o acesso à justiça, que democratiza o acesso ao advogado. Que, por exemplo, antes, quando era uma coisa muito burocrática, muito cara, o serviço de advocacia, quem podia entrar na justiça era uma parte muito limitada da população. Isso tende a diminuir com esse contato, essa proximidade maior entre advogado e população, que é promovida pela tecnologia. Mas eu acho que isso não pode matar o coração da advocacia, que é a parte mais artesanal, de você ser um advogado que pensa aquele caso, não virar aquela coisa no varejo, assim, aquela coisa feita de casos que são todos padrão, petições feitas no automático, e aí o advogado para de pensar. Essa advocacia eu acho que não é uma advocacia de tanto valor assim, mas sem dúvida do marketing jurídico, ele, por diminuir o abismo entre advogado e população, ele é muito importante. Excelente. E a bandeira que eu acredito é a advocacia empreendedora humanitária. Como desenvolver isso na educação jurídica do país? Eu não sei, na verdade, para essa pergunta eu não tenho uma resposta, mas eu acho que partilhar o que você conseguiu fazer é o primeiro passo. Esse tipo de iniciativa, então, com advogados que, não de sucesso, mas que tem que ter algo a dizer, que estão começando, como eu, que ainda está no início da carreira, mas que talvez possa colaborar, e também pessoas que estão assistindo podem colaborar. Então eu acho que troca de ideias é o primeiro passo. Que é o que a gente está fazendo, né? Compartilhando experiências, buscando que outras pessoas se incentivem e se inspirem numa história de vida tão bacana, tão novo, buscando pensar fora da caixinha, utilizar isso ao favor da advocacia, construindo um ecossistema de advogados diferenciados. Esses advogados também possam se inspirar na sua história de vida. Agora, para finalizar essa live maravilhosa, desde já, meu muito obrigada pelo aceite, pela disponibilidade de estar aqui em Brasília, principalmente comemorando o meu aniversário, promovendo mais um evento nosso. Parabéns, essa live vai terminar. Promovendo mais um evento nosso segundo Vinho em Lei, dessa vez edição Brasília, no qual a gente faz o que a gente já costuma fazer nas nossas entrevistas de lives, através do Instagram, só que presencial, uma personalidade assim, atraindo um público para efetivamente construir esse ecossistema mais próximo da gente, né? Gente como a gente. Aquele conselho para aquele jovem estudante que está saindo da faculdade, como você há pouco tempo saiu, no início de carreira inseguro, em qual área vai atuar, ou se vai para a carreira pública, ou efetivamente advogar. Aquele frustrado na profissão que está exalando problema na advocacia, que está descrente efetivamente da sua profissão. O que você daria de conselho para essas pessoas poderem ser e fazer diferente numa nossa sociedade jurídica que precisa de tanto apoio? Sabe, Gabi, que eu acho que esse é o maior desafio, porque pelo menos eu me formei agora em julho. Então eu tenho ainda contato muito próximo com muitos colegas
que acabaram de se formar e estão exatamente nessa posição. É muito comum você ver uma dicotomia, né? Alguns querem concurso, outros querem advocacia. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão de alguém que ainda está passando por essa dúvida, não é como se eu estivesse no posição de superioridade, daqui a 20 anos talvez eu esteja. Mas no momento a gente está junto nessa, entende? A gente está junto nessa decisão. Mas eu acho que, pelo menos para mim, a minha estratégia pessoal de carreira, eu optei por fazer o que outras pessoas não fazem, entende? Então eu acho que, por exemplo, eu trabalho na área de direito constitucional, eu tento oferecer um serviço que não existe na área, entende? Na área de controle concentrado. É uma área que eu gosto, que me agrada. Então, eu faço isso. Vale ressaltar. Exato. Mas eu acho que, se eu tivesse um conselho negativo, algo para que você não deve fazer, é seguir o caminho da corrente. Assim. Não foram poucas as oportunidades que eu tive de entrar no escritório grande, de largar a minha própria iniciativa, de virar um empregado com um salário maior do que eu ganho hoje, no meu próprio escritório, mas com perspectiva de crescimento pequeno. Então eu acho que eu, pelo menos, tenho um lema muito importante, que é sonhar grande, mas raciocinar pequeno. Então você tem grandes objetivos, mas você raciocina amanhã o que você tem que fazer para atingir esse grande objetivo daqui a um ano. Você pode sonhar grande, mas você tem que pensar concretamente quais são os seus passos, um depois do outro, para chegar lá. Agora, eu pelo menos gosto de sonhar grande. Eu acho que ser o advogado mais jovem do Brasil foi um sonho grande, que todo mundo duvidava que ia dar certo, mas deu. Então eu acho que pelo menos, vale a pena sonhar grande. Eu tenho essa mensagem para passar, pelo menos. E desde que você raciocine agora o que você vai fazer logo agora, hoje, amanhã, para chegar nesse objetivo daqui a 5 anos. Eu acho que autonomia sempre, e empreendedorismo, de você ter vontade de montar seu negócio, de acreditar numa ideia, ser esperto para escolher a ideia certa e apostar nela com tudo. Eu acho que esse é o melhor caminho. Excelente. Olha que interessante. Empreender, acreditando em si, na sua confiança, né? Sim. Pensando grande, estrategicamente no amanhã, mas em passos reais. Isso. Reais. Porque é muito comum a pessoa, por exemplo, isso é interessante. Eu li isso num livro, fez todo sentido pra mim. Eu levo isso comigo guardado muito bem na minha memória. É muito comum você, por exemplo, um menino que sonha em ser jogador de futebol. Então ele tá ali em casa e ele sonha em bater um pênalti na final da Copa do Mundo. Ele sonha isso. Mas ele não para pensar o que eu posso fazer hoje, amanhã, daqui a uma semana, para estar no final da Copa do Mundo daqui a 10 anos. A nossa final da Copa do Mundo são os grandes clientes como advogados, ou então a prova de concursos como concursado. Então o caminho, eu acho, é você sonhar grande. Sim, não há nenhum problema sonhar grande. Tem que ser realista, claro, mas sonhar grande não tem nenhum problema nisso. Agora o mais importante é raciocinar pequeno. Raciocinar hoje, aqui agora. Eu vou entrar na escolinha tal para ser jogador de futebol, eu vou entrar no escritório tal para ganhar experiência, para poder abrir meu próprio. E aí quando eu abrir meu próprio eu vou ganhar dinheiro com grandes clientes. Então construir uma escada, degrau por degrau, uma estratégia de como você vai atingir seu objetivo, que pode ser grande, que deve ser grande, de preferência ele deve ser grande, mas raciocinando pequeno. Que live gostosa. Obrigada a todos. Se puder fazer uma pergunta, quais foram as maiores dificuldades encontradas em seguir o seu sonho? Da Roberta Bládia, uma advogada maravilhosa cearense que eu nutro um carinho. Essa menina é de grande valia na advocacia alencarina, que é uma jovem advogada persistente e com uma determinação, uma personalidade forte. Eu queria primeiro mandar um abraço para a Roberta. E as maiores dificuldades, eu acho que a principal dificuldade foi, no meu caso pelo menos, foi entrar num terreno desconhecido. Assim. Não existem pessoas que entram na faculdade aos 14 anos. E eu fiz uma aposta com os meus pais. Eu poderia ter dado muito errado. Eu poderia não ter me encaixado, eu poderia ter entrado e ter sido uma pessoa deslocada na faculdade. Então essa aposta foi de um grande risco. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Felizmente a gente ganhou a aposta e quem arrisca muito ganha muito também. Mas eu acho que a parte de fazer a aposta foi a mais difícil, assim, de você entrar num terreno. Eu não sei o que vai dar. O Matheus está na faculdade de 14 anos, será que isso vai dar certo? Ou será que vai dar muito errado? Então essa foi a parte mais difícil de fazer, colocar a sua vida na reta, né? E ir atrás de um sonho
quando eu passei no vestibular, de entrar logo na faculdade. E fora as críticas que a gente tem que lidar com o mundo externo também. O jogo não é só o inner game, né? O mundo externo está sempre buscando um defeito para dizer que não tem competência, que não tem experiência. Sim. A gente ainda tem que ter essa antifragilidade para lidar com tudo isso. Sim, e é o que eles chamam de mente blindada, né? Existe de você ter uma certa resiliência a esse tipo de crítica e conseguir continuar indo para cima, fazendo o seu trabalho, independente dessa energia negativa que vem, né? E que vem sempre. Isso aí, sempre. Quanto a isso, não há dúvida. Quanto mais você cresce, mais você vai se destacar. E martelo que se destaca tem que receber martelo. Ou prego que se destaca tem que receber martelada. Né? É desse jeito. Meu muito obrigada a todos os espectadores que estão nos acompanhando no nosso trabalho. Que convidado especial, que live gostosa, que experiência bonita de ser compartilhada e inspirada por outras pessoas, né? Mais alguma colocação, Matheus? Com certeza, eu queria agradecer primeiro ao Gran Cru, aqui, que é um restaurante lindíssimo de vinhos aqui em Brasília. Agradecer a Gabi pelo convite, a gente entrou em contato, ela estava lá em Fortaleza, né? Eu estava aqui em Brasília e recebi um áudio no WhatsApp e automaticamente já aceitei, porque a ideia era muito tranquila, de vir aqui conversar com todo mundo. Obrigado pelo espaço, abrir seu Instagram assim para fazer uma live tão legal. E é isso, obrigado mesmo e sucesso para vocês. E quando vierem a Brasília, é só entrar em contato que a gente marca um café. Show. Forte abraço, obrigada, Mônica. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. Até breve. E agora chegou a minha vez, né? De comemorar o aniversário aqui no Gran Cru, nosso parceiro oficial. Forte abraço, beijo grande.